Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para a gente fechar o nosso conteúdo acerca das reações de adição nucleofílica aos compostos carbonílicos. Nós vimos que os compostos carbonílicos são susceptíveis às reações de adição e substituição nucleofílica, já que a carbonila possui um carbono pobre em elétrons, ou seja, o carbono é eletrofílico. Bem, nós vimos que a gente pode ter a adição de uma molécula de HCN formando cianohidrinas, a adição de hidretos, onde ocorre a redução da carbonila para um grupo álcool, a adição de um organometálico, com que faz com que haja um aumento da cadeia carbônica e a formação de um álcool. Nós veremos também que é possível adicionar água carbonila para formar hidratos e álcoois para formar acetal e hemicetal. Bem, nós já vimos a formação das cianohidrinas, vimos também a adição de hidreto e vamos começar a aula de hoje falando da adição dos organometálicos. Um composto organometálico é qualquer um que apresenta uma ligação carbono-metal. Os mais comuns e comercialmente disponíveis são os organometálicos de lítio e magnésio, chamados também de organolítio ou organomagnésio. O que acontece com esses compostos é que o lítio e o magnésio são eletropositivos e o carbono mais eletronegativo quando comparado a eles. Então, essa ligação carbono-lítio ou carbono-magnésio é altamente polarizada. Ou seja, o carbono nesses compostos apresenta uma alta carga negativa, ou seja, ele é nucleofílico. Vamos ver o primeiro exemplo, onde a gente tem o organolítio mais simples, comercializado. É o metil-lítio, ele é vendido como uma solução comercial em que ele está dissolvido em éter dietílico. Observemos então a reação dele com um aldeído, irá formar um álcool, mas além disso, uma nova ligação carbono-carbono, aqui do grupo metil, foi formada. Essa reação de adição à nucleofílica ocorre com um mecanismo similar às demais reações que já vimos. A ligação, que é altamente polarizada, carbono-metal, o par de elétrons dessa ligação atua como nucleofílico e se forma uma nova ligação carbono-grupo metil. O grupo lítio é liberado para o meio como Li mais um cátion. Nós sabemos que tanto o lítio quanto o magnésio formam cátions estáveis. Em uma segunda etapa da reação, então, depois que formamos o alcóxido resultante da adição, esse alcóxido é protonado pela adição de água a esse sistema, gerando o álcool como produto final. Não só um álcool, mas também um composto que tem uma nova ligação carbono-carbono. Os organolítios disponíveis comercialmente, os mais comuns, é o metil-lítio, o fenil-lítio e o N-butil-lítio. São os reagentes mais utilizados nesse tipo de reação. Uma coisa importante a gente observar é que a água ela é adicionada em uma segunda etapa da reação, ou seja, de forma separada. A gente só adiciona a água no meio reacional depois que todo reagente, que todo metil-lítio reagiu. Por quê? O metil-lítio ele não pode entrar em contato direto com a água, pois a água e esses organometálicos são altamente reativos, levando aí a liberação de Li+ no meio, ou magnésio 2+ no meio, e a formação do álcool, do metanol no caso, que não vai levar ao produto desejado. A adição de água, ou às vezes de ácido diluído, ou ainda cloreto de amônio no final da reação é conhecido como tratar a reação, ou parar a reação. Bem, agora nós vamos falar sobre a adição de água aos compostos carbonílicos. Para entender um pouco melhor dessa reação,
vamos ver, né, o que ocorre quando o formaldeído é adicionado em água. Então, aqui nós temos um espectro de carbono, um espectro de ressonância magnética nuclear de carbono do formaldeído dissolvido em água. Nesse espectro, nós observamos a formação só de um sinal, o que já é esperado, porque nesse tipo de método analítico, a gente determina, né, os carbonos que estão presentes na molécula. Bem, e no formaldeído só existe um carbono, como mostra o espectro. Agora, o que era esperado aqui é que esse átomo de carbono ele aparecesse como um sinal em torno de 200 a 150 ppm, que é a escala aqui desse espectro. Entretanto, isso não acontece. Esse carbono ele aparece aqui na região de 50 a 100 ppm. Por que nós esperamos que ele apareceria aqui acima de 150? Porque os carbonos em sp2, ou seja, fazendo ligações duplas, aparecem nessa região. E carbonos em sp3, tetraédricos, que fazem 4 ligações simples, é que aparecem nessa ligação. Então, a pergunta é, o que está acontecendo com o formaldeído quando ele é adicionado em água, quando ele é dissolvido em água? Na verdade, a explicação para isso é a formação dos hidratos, ou do 1,1-diol. A água, ela se adiciona à carbonila, formando então um composto que possui um átomo de carbono saturado ligado a 2 hidroxilas. Entretanto, essa reação é uma reação em equilíbrio, e esse equilíbrio ele pode estar mais deslocado em favor dos produtos ou em favor dos reagentes, dependendo da estrutura do meu aldeído ou da minha cetona. Bem, como essa adição ocorre? Com um mecanismo similar ao que já vemos para as reações de adição à carbonila. A água, o oxigênio da água com pares de elétrons livres, atua como nucleófilo atacando a carbonila. A ligação π carbono-oxigênio é quebrada e o oxigênio fica com a carga negativa, formando um alcóxido. O próton, então, é transferido do oxigênio com carga positiva para o oxigênio que está com carga negativa, formando, então, o hidrato neutro. Esse é o mecanismo dessa reação que está em equilíbrio. Entretanto, pessoal, esse equilíbrio, nós vemos que ele é muito grande para o formaldeído, aonde a carbonila está ligada a grupos pequenos e que não retiram o elétron da carbonila nem doam, como é o caso aqui, né, dos hidrogênios no formaldeído. Nesse caso, a constante de equilíbrio é bem alta e praticamente todo o formaldeído está na sua forma de hidrato, quando a gente tem o formaldeído em água. Já se a gente fizer, né, o mesmo raciocínio para a acetona, que contém aqui grupos metils, que já são grupos um pouco maiores que o grupo hidreto e são grupos que doam densidade eletrônica por efeito indutivo para a carbonila. Observe que essa constante de equilíbrio já é bem pequena. Isso quer dizer que 1 em 1000 moléculas de acetona vai estar na forma de hidrato, na acetona em água, que é o caso aí dessas acetonas que a gente usa para remover esmalte da unha, por exemplo, em casa. Então, no seu vidrinho aí de acetona, em cada 1000 moléculas de acetona, uma vai estar na forma de hidrato. Para o acetaldeído, a gente já vê que a gente tem um grupo metil ligado à carbonila e um hidrogênio. E esse equilíbrio aí já tem constante igual a 1. Isso quer dizer que mais ou menos 50% do acetaldeído em água vai estar na forma de hidrato e 50% na forma carbonilada, com a ligação carbonila. Agora, quando nós temos grupos retiradores de elétrons ligados ao carbono vizinho à carbonila, esse equilíbrio ele é deslocado em favor da formação do hidrato, que
que é o caso do cloral, também desse outro composto aqui com 6 átomos de flúor. Então, quando essa reação ela vai ser importante? No caso do formaldeído e quando nós tivermos carbonilas ligadas a grupos retiradores de elétrons. Isso faz com que essa carbonila ela se torne mais eletropositiva, né? Ela fica com uma deficiência eletrônica maior, porque o oxigênio já retira elétrons dela. E agora eu tenho outros grupos retirando elétron. Isso faz com que a água, que é um nucleófilo não tão forte, né? Porque não possui carga, é um nucleófilo médio, podemos assim dizer, mas como a carbonila está mais eletrofílica, favorece então a adição de água a essa carbonila. E por fim, pessoal, nós vamos ver então a adição de álcoois a carbonilas. Assim como a água, né, os álcoois também são nucleófilos de moderados a fracos. E por isso, né, essas reações de adição a álcool também estão em equilíbrio, que pode ser favorecido ou não, dependendo das condições reacionais que a gente usa para adicionar esse álcool à carbonila. Os álcoois têm esse grupo oxigênio, que é rico em elétrons, possui par de elétrons livres, que pode então atuar como nucleófilo, atacando o carbono eletrofílico da carbonila, quebra-se a ligação pi carbono-oxigênio e forma-se o alcóxido. Ocorre então a transferência do próton, do hidrogênio, do oxigênio carregado positivamente para o oxigênio que está carregado negativamente, levando à formação de um composto onde o carbono está saturado, fazendo uma ligação com uma hidroxila e fazendo uma ligação com um grupo éter, um grupo etóxido aqui. Esse composto nós chamamos de M-cetal. Bem, esse M-cetal, né, ele pode ser proveniente de um formaldeído, então ele vai estar fazendo uma ligação com o hidrogênio aqui, nesse átomo de carbono, ou ele pode ser proveniente de uma cetona, onde ele é também chamado de M-ketal. Então, esse carbono vai estar ligado a 2 grupos alquilo, né? 2 radicais aí de cadeia carbônica. Quando esse carbono é totalmente, né, substituído, o seu grupo hidroxila, pelos grupos éter, a gente passa a chamar esse composto de acetal. E a gente vai ver que é possível a reação continuar acontecendo, levando à formação também, não só do M-cetal, mas também do acetal. E acetais bem importantes, porque eles aparecem muito na natureza, são os M-cetais cíclicos. O que vem a ser? Esse átomo de carbono, que originalmente era uma carbonila, ele passa a ter então um grupo hidroxila ligado a ele, e ele também está ligado ao grupo éter, só que agora é um éter cíclico. Esses M-cetais também são chamados de lactol. E a presença deles, né, na natureza se dá pela reação intramolecular, uma reação que acontece dentro da própria molécula para formar anéis cíclicos de 5 e 6 membros. Nós já vimos que são anéis, né, que atingem uma certa estabilidade. Então, esses compostos possuem um aldeído, que é uma carbonila terminal, e um grupo álcool terminal também. Sofre uma reação de adição nucleofílica intramolecular, formando o alcóxido, que depois de ter a transferência do próton, forma o lactal ou o M-cetal cíclico. Isso acontece muito, pessoal, nos carboidratos, nos açúcares. Por quê? Os açúcares aí são moléculas de 5 a 6 átomos de carbono que possuem uma carbonila terminal e
um álcool terminal também. E aí, 99%, por exemplo, da glucose, né, ela é encontrada na sua forma cíclica na natureza, como um lactol e não na forma aberta. Aqui a gente também tem o exemplo, né, da ribose. Então, a formação desses lactóis, desses hemicetais cíclicos, são bem importantes aí na bioquímica. E essa é uma reação sempre, né, lembrando que está em equilíbrio. Entretanto, no meio fisiológico, né, a maior parte desses carboidratos encontram-se na sua forma cíclica. Pois bem, a gente viu que essas reações, né, elas estão em equilíbrio sem a gente adicionar um catalisador. Mas nós podemos fazer essas reações adicionando uma catálise ácida ou básica. E a adição desse catalisador, né, vai nos dar produtos diferentes. A catálise ácida vai levar à formação do acetal, que seria aquele carbono que vai estar ligado a dois grupos éter. Vou colocar aqui um exemplo qualquer. E a catálise básica vai dar origem sempre ao hemicetal, em que um desses grupos vai ser a hidroxila. Bem, então vamos ver como que isso acontece. Quando a gente está com uma catálise ácida, nessas reações de adição à carbonila, a primeira etapa sempre é a protonação do oxigênio da carbonila, que vai fazer com que esse átomo de carbono fique mais eletropositivo, ou seja, né, a ligação desse par de elétrons a um átomo de hidrogênio rouba ainda mais os elétrons da ligação π carbono-oxigênio, desloca mais ainda os elétrons ou a carga negativa para o oxigênio, fazendo com que esse carbono se torne mais eletrofílico, mais positivo e mais suscetível ao ataque do nucleófilo, que no nosso caso aqui é um álcool, nesse exemplo, o etanol. Então, uma vez que o grupo carbonila está ativado pelo catalisador, o oxigênio do álcool com par de elétrons ataca a carbonila pelo átomo de carbono, a ligação π carbono-oxigênio se rompe. Observe que agora, com a catálise ácida, o álcool já é formado e não mais o alcóxido, que precisaria de uma etapa de protonação, ok? Então, o que acontece agora é que a gente tem o nucleófilo que atacou carregado positivamente no oxigênio, ele perde um próton, regenerando o próton do meio, já que a catálise é ácida, e dá origem ao hemicetal neutro. Essa reação, ela acontece novamente como uma reação de substituição nucleofílica. Bem, como assim? Vamos relembrar então. O meio está ácido, a gente tem um grupo hidroxila que é protonado no meio, gerando um grupo álcool protonado aqui, que é um bom grupo de saída, que é a água. O oxigênio do grupo éter, né, ele possui par de elétrons livres, ele forma uma ligação π com o carbono que ele está ligado, para que a água saia como um grupo abandonador. Saindo a água, novamente nós temos o grupo carbonila ativado para um ataque nucleofílico. Como o meio, normalmente nessas reações, está rico em álcool, a gente usa um excesso do nucleófilo para forçar o equilíbrio da reação a formar o produto. Uma segunda molécula do álcool, então, pode atacar a carbonila, formando novamente um carbono tetraédrico, totalmente saturado, agora ligado a dois grupos éteres, sendo que um deles está protonado, perde o próton para restituir
a acidez do meio e forma-se então por último o correspondente acetal. Essa segunda reação, né, que seria uma reação de substituição nucleofílica, aonde a gente tem o grupo abandonador, né, da água, a formação de uma nova carbonila e depois mais uma etapa aí de reação, de adição à carbonila, né, só acontece quando o meio está ácido, quando a gente usa a catálise ácida. Em meio básico, essa reação ela não acontece. O que acontece em meio básico? A gente não tem mais o próton, né, para ativar a carbonila. Na verdade, nós temos um excesso de hidroxila. Esse excesso de hidroxila captura o próton do etanol, formando o ânion etóxido, formando, né, agora um nucleófilo mais forte, mais ativado, porque ele está com uma carga negativa. Ele sim ataca a carbonila aqui do aldeído, nesse caso, a ligação π-C oxigênio se quebra e a carga negativa fica sobre o oxigênio. Nós já temos aqui então, né, a formação do carbono tetraédrico. Para regenerar a base do meio, o oxigênio captura um próton da água e regenera o OH-. E aí a gente obtém o M-cetal. Nesse caso, a gente não observa a formação dos acetais, já que a gente não tem H+ no meio para protonar a água, para protonar aqui essa hidroxila e ela se transformar em água, que é um bom grupo abandonador. Então, a reação cessa aqui. Bom, pessoal, então é isso aí que faltava a gente ver sobre reações de adição à carbonila.